Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Neste vídeo você pode ver um dos eventos climáticos mais estranhos jamais documentados. Trata-se de uma chuva de faíscas de metal. Ocorreu na cidade russa de São Petersburgo, quando um forte raio atingiu um telhado de metal que cobria um canteiro de obras, causando enormes faíscas de metal que caiu sobre os pedestres desprevenidos. Bom, felizmente ninguém saiu ferido. As imagens são de baixa qualidade, pois foram filmadas por câmeras de segurança, mas pelo menos deu para registrar este evento tão estranho e único. Aqui você pode ver o maior evento de sereias do mundo. Foi realizado no aquário do Mega Hotel Atlantis Sanya, na China. Neste evento participaram 110 profissionais de dança subaquática com trajes de sereia. É uma imagem surreal. Parece ter sido tirada de um conto de fadas. Afinal, não é sempre que se pode ver um grupo de 110 sereias nadando todas juntas. Isso que você está vendo não é uma mutação genética em algum animal. É apenas uma cabra de Damasco, uma raça de cabras que se originou no Oriente Médio, mais precisamente na região de Damasco. Apesar da sua figura incomum, essas cabras são muito importantes para a região, já que a diferença delas é que são boas produtoras de leite e carne, e por isso receberam alta prioridade da Organização para a Alimentação e Agricultura. Bem, já essa assustadora e horripilante aparência é um resultado de uma procriação seletiva, igual o focinho achatado da raça de cachorro pug, por exemplo. Esta é uma das tartarugas mais raras do mundo, já que é uma tartaruga aquática que vive no meio de um deserto. O nome dessa espécie é tartaruga de casco mole espinhosa e vive no deserto de Sonora. Claro que não nas areias do deserto, e sim no rio Santa Cruz, talvez uma das únicas fontes de água em todo o deserto de Sonora. Então essas tartarugas aquáticas estão cercadas de areia. Por outro lado, seu casco pode ser bem macio, já que não tem tantos predadores. Elas perderam a rigidez de seu casco para poder nadar mais rápido e se enterrar melhor. Alan Penn criou esta invenção maluca. Trata-se de uma pistola que atira máscaras nos rostos das pessoas. Sim, você ouviu bem. É tipo um dispositivo para lembrar as pessoas esquecidas de nunca saírem sem máscara. Ele é aparentemente simples. É uma pistola de ar que lança a máscara que está conectada a algumas cordas. Quando é disparada, alguns pesos fazem as cordas se enrolarem na cabeça da pessoa, prendendo a máscara nela. Óbvio que por razões de segurança, essa invenção não pode ser usada para pessoas aleatórias na rua. O que acontece se você lança uma bola de boliche contra uma bola de exercícios de uma enorme altitude? Bem, foi essa pergunta que fizeram alguns criadores de conteúdos legais e malucos. Eles descobriram que quando a bola de boliche colide com a bola de exercício, ela rebate e salta absurdas altitudes de mais de 11 metros. Embora claro que em algumas ocasiões a bola de boliche fazia outra bola explodir, dependendo do lugar do impacto. Essa é uma das formas mais interessantes de fazer um churrasco. Trata-se do churrasco em bloco de sal. No lugar de usar uma grade convencional de churrasqueira, deve-se usar um bloco sólido de sal rosa do Himalaia e aquecê-lo na churrasqueira. Porém, pode ser aquecido em forno comum. Você não precisa adicionar sal na carne, já que o bloco se encarregará disso. Bem, para que sua carne não fique muito salgada e nem insossa, você deve usar cortes de 1 centímetro de espessura. Se você cortar mais grosso, sua carne ficará insossa. Se você cortar mais fino, ficará muito salgada. Às vezes, para criar alguns modelos super legais de aviões, você só precisa de um avião de isopor, uma câmera portátil e alguns foguetes. E foi exatamente isso que fizeram esses rapazes. O impulso extra dado pelos foguetes fez com que os aviões permaneçam no ar por muito mais tempo. E claro, ver tudo pelo ponto de vista do próprio avião é simplesmente incrível. Bom, nunca é demais lembrar que você não deve fazer isso em casa. Mexer com foguetes pode ser muito perigoso. Neste pequeno vídeo, podemos ver um daltônico explicando como funciona o daltonismo ao tentar organizar M&Ms.
Existem vários tipos de daltonismo e nem todos veem a mesma coisa. No caso dessa pessoa, ela não consegue distinguir o vermelho, já as outras cores pode diferenciar facilmente. Para ela, o verde e o vermelho, por exemplo, são iguais, a menos que alguma dessas cores esteja um pouco mais brilhante que a outra. O vídeo foi editado para que todos possam ver com os olhos de um daltônico. Esses exploradores estão nadando entre as cavernas inundadas de Yucatán, nos quais são conhecidas por terem uma das águas mais claras no que se diz respeito a cavernas submersas. Como essas ficaram secas por um período de tempo, possuem formações geológicas semelhantes às cavernas terrestres. E isso, combinado com a água cristalina e o fato de que você pode se mover livremente dentro dela, transforma essa aventura numa experiência fantástica. São as melhores cavernas para se apreciar estranhas formações geológicas. Embora no passado, para os maias, essas cavernas eram portais sagrados, onde constantemente ofereciam sacrifícios. E então, se você não quer incomodar nenhum deus maia, é melhor nadar com cuidado. Isso que você vê é um caranguejo ermitão, que no lugar de desenvolver seu próprio casco, usam conchas de caracóis, e à medida que crescem, vão mudando de concha. No entanto, este caranguejo em particular é especial, pois tem uma dupla de amigos que vivem em sua concha. É muito comum essa espécie dividir suas casas com anêmonas, uma vez que elas possuem tentáculos urticantes e podem oferecer proteção. Em troca, elas sobrevivem dos restos de alimento do caranguejo. Bem, quando esses caranguejos crescem, precisam se mudar para uma concha maior, mas sem deixar para trás seus fiéis amigos. Vídeos de caminhões que são estraçalhados quando passa por uma ponte muito baixa são bem populares. Então esses fanáticos por câmera lenta quiseram recriar isso. Para isso, eles usaram um caminhão, uma ponte feita de container de metal e um dublê habilidoso em pilotar carros de filmes. A cena é devastadora. O caminhão é aberto como uma lata de sardinha. Parte do teto fica presa na ponte. Se você dirige um caminhão, lembre-se de evitar passar por pontes muito baixas. O criador Alan Penn buscava ter uma vida mais ativa para melhorar sua condição física. O problema é que ele não queria deixar de jogar videogame, então ele teve uma brilhante ideia. Criou uma esteira ergométrica especial, onde pudesse controlar a caminhada do seu personagem no jogo. Quando o personagem precisava avançar, ele avançava. Quando o personagem corria, ele corria. Claro que ele convidou seus amigos para testar este sistema de controle tão estranho. E para torná-lo ainda mais realista, tiveram que usar a mesma mochila que usava o personagem do jogo. Segundo Alan e seus amigos, apesar de muito cansativo, a experiência foi incrível. Você sabia que é possível cortar a água com uma lâmina? Bem, isso acontece apenas porque essa água está numa superfície hidrofóbica de Teflon, o que faz com que a gota não seja capaz de se expandir como faria normalmente em outras superfícies. Acontece que a tensão superficial força a gota a se tornar uma espécie de bolha. Quando a água está dessa forma, você pode interagir com ela de maneiras interessantes. Isso que você vê é um cacto barril dourado, que é comestível e pode salvar sua vida se você estiver perdido no deserto. Ele tem uma enorme quantidade de água e, na verdade, a questão nem é encontrar este cacto no deserto, e sim descascá-lo sem se machucar e nem ingerir algum espinho. Bem, para fazer isso você tem que cortar o topo e a base do cacto. Só então você pode descascá-lo. E atenção, sempre de dentro para fora, pois dessa forma evita que a pele comestível do cacto seja infestada com espinhos. Os acidentes de paraquedas costumam ser horripilantes. Neste caso aqui, correu tudo bem, apesar de alguns ferimentos leves nos joelhos do paraquedista. O que aconteceu aqui é que logo depois de abrir o primeiro paraquedas, o paraquedista abriu o segundo paraquedas, só que ele ficou preso na mochila. Bem, a grande sorte é que, apesar de preso, o paraquedas se abriu o suficiente para reduzir a velocidade e permitir que o paraquedista pudesse viver para contar a história.
Esta roupa foi feita com o pigmento mais preto do mundo. Para deixar assim, tiveram que pintar o tecido com o pigmento negro mais poderoso de todos, que absorve quase toda a luz. Por isso, não projeta sombras. E como o cérebro humano usa sombras para processar a aparência da textura, olhar para esse traje é simplesmente irreal. Olha como a figura do homem se perde totalmente quando ele é colocado na frente de um tecido do mesmo material. Uma camuflagem perfeita para os ninjas. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários qual dessas coisas interessantes você já conhecia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!